Você já ouviu aquela frase que uma pessoa é o que ela come? Isso é realmente muito verdadeiro, mas não significa que se você comer uma batata, você vai se transformar em uma, né? O que essa frase quer dizer é que o estado do seu corpo, da sua mente, do seu espírito depende de tudo que você ingere no dia a dia. Por isso, sempre escutamos de nossos pais, avós, nutricionistas e especialistas que é fundamental ter em nosso cardápio frutas, legumes e verduras para que nosso organismo funcione de forma saudável e equilibrada. Entretanto, há certos alimentos comercializados livremente e considerados super saudáveis, mas que podem levar qualquer um ao óbito. Calma aí que não precisa se desesperar. Essas comidas só são fatais se forem consumidas em excesso ou preparadas do jeito errado. Mas mesmo assim, é bom saber quais são elas, né? Confira agora os 8 alimentos venenosos que você ama comer. Número 1. Feijão vermelho. Os feijões têm uma boa reputação para uma alimentação saudável, né? Mas o feijão vermelho tem que ser cozido em água fervente por mais de 10 minutos para expulsar a parte venenosa que é criada pela fitoemaglutinina. Cozinhar o feijão em água sem ferver por tempo suficiente pode prejudicá-lo ainda mais e pode até triplicar a sua parte venenosa. Especialistas dizem que o calor remove o veneno ativo para que ele não seja capaz de atacar as nossas células. Número 2, tomate. Lembra quando você descobriu que tomate era uma fruta? Está na hora de aprender mais uma lição. Os caules e folhas do tomate contêm glicoalcaloides, que podem causar extremo nervosismo e transtornos gastrointestinais. Muitos usam essas partes da planta para dar um gosto a mais na salada. Por isso é extremamente importante remover o veneno antes de consumir, através do cozimento. Número 3, batata. A batata é um alimento que vai bem de quase todo jeito, né? Em purês, frita, cozida, grelhada. Mas ela é outro alimento que, assim como o tomate, contém glicoalcaloides nas folhas, substância altamente prejudicial. Essa substância tóxica causa fraqueza, confusão e pode levar ao coma e à morte. Sabemos que ninguém come essas partes das batatas, só que o problema é que esse veneno pode estar presente também na própria batata. Mas é uma maneira fácil de identificar se ela pode ser consumida. Altas concentrações do veneno mudam a coloração da batata para verde. Número 4, maçã. As maçãs são frutas famosas pelo seu efeito benéfico para os dentes e a garganta. A fruta tem o poder de limpar o muco nas cordas vocais, melhorando a voz e a deglutição. Porém, há partes da maçã que podem fazer mal para o ser humano. As sementes da maçã possuem cianeto, um veneno muito letal, e apesar de estar em um nível muito baixo, consumir muito dessas sementes pode ser muito prejudicial à saúde. Número 5, mandioca. Considerada a terceira fonte mais importante de caloria nos países tropicais, a mandioca pode ser muito gostosa, mas também perigosíssima. Suas raízes e folhas, quando são preparadas de forma incorreta, liberam cianeto de hidrogênio, uma substância tóxica e letal. Para evitar que isso aconteça, a mandioca precisa ser preparada com cuidado e existem diferentes maneiras de retirar o veneno, desde cozinhar a fermentar a mandioca. Sem o devido preparo, ela pode causar intoxicação aguda, o que leva a vertigem, vômitos e, em alguns casos, a morte dentro de 1 ou 2 horas. Número 6, amêndoas. Quase todo mundo já comeu essa castanha alguma vez na vida, né? Apesar de serem bastante populares devido ao sabor marcante, as amêndoas amargas também contêm aquela substância nociva já mencionada, o cianeto. Porém, não se preocupe, antes de serem liberadas para o consumo, elas são devidamente processadas para a remoção do veneno. Mas isso é um processo delicado e países como a Nova Zelândia até proíbem a sua comercialização. Número 7, cogumelo. Você já sabe que existem alguns tipos de cogumelos que podem ser usados como alucinógenos e que podem até alterar a sua personalidade. Por outro lado, tem também os cogumelos inofensivos e podem ser ingeridos sem problemas, como o shiitake e o shimeji. O perigo está justamente na hora de diferenciar os cogumelos comestíveis dos venenosos. Apesar de existirem maneiras de identificar se um cogumelo é venenoso ou não, elas não são infalíveis e todos os cogumelos de origem desconhecida são, portanto, perigosos. Número 8, pimenta. A pimenta é praticamente uma paixão nacional. Ela está em diversos pratos e dá um toque especial e picante aos alimentos, deixando-os mais saborosos. Mas saiba que se consumida em excesso, a pimenta pode levar à morte devido às toxinas características que ela possui. O que evita a intoxicação é a ingestão moderada, até porque ninguém come um prato cheio de pimenta, certo? A substância que dá o sabor picante se chama capsaicina e é o que torna a pimenta tão atrativa. E aí, gostou do nosso vídeo? Se inscreva no nosso canal. Até mais!